Sejam todos muito bem-vindos. Beijo. Gente, hoje vamos falar sobre a principal ferramenta de cocriação da realidade. É uma ferramenta muito simples, porém muito poderosa, que está disponível para mim, para você, para todos nós. E muitas vezes a gente faz um uso completamente errado dessa ferramenta tão poderosa. Essa ferramenta é o poder das nossas palavras. Esse é o primeiro passo no processo de cocriação. No processo de cocriação de toda a nossa realidade. Tudo aquilo que a gente fala de maneira repetida, de maneira constante, inevitavelmente vai se manifestar na nossa realidade. Então, quando a gente entende esse processo, esse processo inicial que acontece a partir de tudo que eu falo, eu começo a perceber, por exemplo, por que eu vivencio determinadas situações, determinadas experiências na minha vida. Muitas vezes a gente está falando e emanando palavras, sensações, sentimentos, emoções completamente contrárias àquilo que a gente quer. Só que as nossas palavras, elas nos dão uma riqueza única. Elas nos dão a possibilidade de enxergar dentro de nós aquilo que nós estamos guardando. Porque da minha boca somente sai aquilo que do meu coração transborda. Quando a gente faz o processo de autopercepção, de autoavaliação, de autopoliciamento, a gente começa a descobrir, entender por que nós criamos bloqueios, problemas, desafios na nossa vida. Presta bem atenção se aquilo que você mais concentra energia, dizendo o tempo todo que é difícil, que é complicado, não é justamente aquilo que você tem mais problema, mais dificuldade em resolver. Gente, eu lembro que, eu já contei essa história aqui para vocês, né? Eu passei a minha vida inteira tendo compulsão alimentar e eu não sabia disso, porque eu era aquela falsa magra, sabe? Você olha a aparência de magra, só que quando você ia fazer exames clínicos, eu via claramente que eu tinha um índice de gordura corporal muito alto. Então, eu comecei a observar como é que eu falava sobre isso na minha vida, né? Como é que eu expressava a minha relação com o corpo, com a comida, com o açúcar. E de fato, gente, eu gastava muito tempo, muita energia, muito espaço mental falando e divulgando para as pessoas como era difícil para mim emagrecer, que eu devia ter algum tipo de dificuldade no metabolismo, que tudo que eu comia engordava. Olha só, gente, que cocriação horrível. Tudo que eu como me engorda. Se eu como um alface, me engorda. Tem gente que fala isso sem perceber que está criando justamente essa realidade. Perdão, então eu comecei a perceber que de fato eu falava de uma maneira muito negativa sobre o meu peso, sobre a minha relação com o meu corpo, sobre a minha relação com o espelho. E isso na verdade é o que muitas pessoas falam, né? Eu até costumo corrigir com carinho e na verdade com a permissão da pessoa essa maneira de falar sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria aparência física. Ai não, eu sou muito feia, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, sempre com palavras negativas, sempre se colocando para baixo, sempre comprometendo a sua própria autoestima, porque palavras são muito poderosas, gente, são muito poderosas. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Masaru Emoto. Alguém já ouviu falar? Eu já falei sobre isso com alguns alunos, eu não sei se eu já trouxe esse estudo aqui. O Masaru Emoto é um estudioso japonês que ele fez um estudo que ficou muito famoso, mundialmente conhecido como o estudo da água. Esse estudo sugere que os nossos pensamentos eles têm o poder de modificar as partículas de água. O estudo consistiu numa coisa super simples e a gente consegue fazer com arroz, presta atenção. Ele colocou a água no pote e proferiu algumas palavras. Para alguns potes eram palavras negativas, para outros palavras positivas. E depois ele congelou a água e tirou fotos das moléculas de água. Ele tirou fotos dos cristais de água. E, gente, olha só que coisa maravilhosa. Eu trouxe até algumas fotos. Aqui para vocês verem. Olha só que lindo, gente. A palavra amor, quando ele fotografou. Olha a molécula de água. Que coisa linda. Parece uma obra de arte. Olha a palavra gratidão, gente.
Quando ele fotografou, olha que lindo, né? A palavra gratidão, parece realmente uma obra de arte, uma coisa linda. Olha a palavra ódio, a água que recebeu essa palavra. Olha como ficou a molécula de água. Olha que impressionante. Eu te odeio. Olha, quando eles falavam essa palavra, ia tirar as fotos, ficava dessa forma. Olha, gratidão. Olha que coisa linda, gente. Esse estudo aqui sugere que as palavras que a gente fala, elas têm o poder de mudar a molécula de água. Mas preste atenção, mais de 70% do seu corpo é formado de água. Então aquilo que você está falando, está saindo pela sua boca, está te curando, te alavancando ou está te adoecendo. As palavras que você fala de maneira constante, elas mudam a sua vida. Elas têm o poder de mudar o seu corpo. Elas mudam toda a nossa realidade. Presta atenção, se aquilo que você mais fala de maneira mais constante, aquilo que você mais reclama, não é justamente isso que está travado na sua vida. E muitas vezes você pensa, eu falo justamente porque eu estou vivenciando o problema. O que é causa e o que é consequência? O que é causa e o que é consequência? Então eu vou sugerir que você faça algumas substituições que podem mudar a sua vida, que eu fiz na minha e eu vou compartilhar com você. A primeira coisa que eu fiz, assim, quando eu comecei a entender esse universo, é uma substituição que pode mudar a sua vida, pode mudar o peso das coisas que acontecem na sua vida. Experimenta substituir. Eu tenho que fazer isso por eu escolho fazer. Experimenta. Isso muda totalmente a preparação neurológica que você tem ao executar qualquer atividade. Eu escolho fazer isso. É a sua escolha fazer tudo aquilo que está na sua vida. São escolhas conscientes. Então, muda a maneira de falar. Outra coisa que a gente fala que sabota muito a nossa vida é a palavra mas. Quem é Theta Healer aí sabe disso, gente. Revisão do DNA básico. A palavra mas quanticamente cancela tudo que você acabou de falar. Por exemplo, eu quero fazer um curso de Theta Healing, mas agora eu não posso. Eu quero aprender inglês, mas eu preciso de muito tempo. Ou eu quero começar a malhar, mas qualquer coisa que venha depois do mas, não importa se seja uma coisa muito grande, uma justificativa pequena ou grande, não importa. Isso vai ter o poder de cancelar aquilo que você acabou de falar. Até semanticamente, essa é a função da palavra mas. Só que quanticamente ela faz a mesma coisa. Quando você coloca o mas, você cancela aquilo que você acabou de falar. Seu cérebro entende que você não vai fazer aquilo. Então, experimenta substituir, por exemplo, eu ainda não tenho dinheiro, mas eu vou fazer o curso. Eu ainda não tenho tempo, mas é certo que eu vou fazer. Ou simplesmente tira a palavra mas e substitui por ainda. Gente, quando a gente diz assim, olha, eu ainda não fiz isso, o nosso cérebro entende que aquilo é certo. Ainda não aconteceu, mas é certo que vai acontecer. A palavra também que a gente costuma falar, eu não consigo isso é muito difícil para mim. Gente, quando alguém está falando isso, é certo que essa pessoa não entende do potencial do ser humano, é certo que essa pessoa não entende do processo de cocriação da realidade. Quando a gente fala, isso é difícil para mim, eu não consigo, eu tenho dificuldade, a gente programa a nossa mente para não realizar aquilo. Não existe nada que seja difícil para a gente. Aliás, a ciência não sabe ainda o potencial humano, nem você sabe o seu verdadeiro potencial. Em teoria, acho que não existe nada que outro ser humano fez que você ou eu ou nós não consigamos fazer. Então tira essa palavra, eu tenho dificuldade disso, isso é difícil para mim, eu não consigo. Tira isso do seu vocabulário. Gente, outra palavra que não existe mais no meu vocabulário é a palavra caro. Lá em casa, tanto eu quanto o Rafa, a gente não fala mais essa palavra, porque quando você classifica algo como caro, você acaba dizendo para sua mente, mandando um recado muito sabotador para sua mente, dizendo que aquilo não vale o valor que cobra. Então, provavelmente, eu não vou ter, eu não vou me permitir ter isso. Ao invés da gente falar, classificar as coisas dessa forma, a gente simplesmente olha e diz, olha, isso é para mim, isso não é para mim. E se
se isso não for para mim, tá tudo bem, pode ser outra hora, outro momento, e se for para mim, eu simplesmente adquiro. Então, a gente parou de utilizar essas palavras sabotadoras da nossa vida. A frase também, eu preciso perder peso. Gente, essa frase faz com que a gente, quando você diz assim, eu preciso perder peso, nossa mente, ela começa a procurar automaticamente tudo aquilo que a gente perde. Se você perder a carteira ou perder o seu celular, a sua mente vai imediatamente fazer um processo de escaneamento de tudo que você fez e passou e falou para saber onde possivelmente a sua carteira está. Quando você fala, eu preciso perder peso, eu tenho que perder peso, é a mesma coisa, gente. A sua mente começa a escanear a sua vida para encontrar o peso que você perdeu. E muitas vezes a gente vive o efeito sanfona. Perde 1 quilo, ganha 2, perde 2, ganha 3. Justamente porque neurologicamente não estamos preparando as nossas frases, não estamos preparando a nossa mente para as coisas que a gente quer. Gente, esse é o principal passo no processo de cocriação da sua realidade. É a maneira como você fala. Você só sai da sua boca aquilo que está transbordando no seu coração. Então, se você fala palavras positivas, você vai ter uma vida positiva. Palavras negativas vão criar uma vida negativa. A Marta aqui, que é nossa aluna de Theta Healer, está lembrando aqui da técnica do cancela. Se, por exemplo, gente, vou compartilhar aqui, ela colocou aí, eu vou compartilhar com vocês. É uma pequena ferramenta do Theta Healing, né, que serve para a gente apagar, cancelar pensamentos negativos antes que eles criem um processo, antes que eles se ramifiquem e iniciem o processo de criação da realidade. Quando você perceber que falou algo negativo ou pensou algo negativo, toma consciência. O primeiro passo, né, é você tomar consciência, sair do seu piloto automático para entender tudo que você está criando através do poder das suas palavras. Então, toma consciência daquilo que você está criando. Opa, meus gatinhos aqui. Toma consciência e imediatamente cancela. Isso funciona da seguinte forma: você repete por 3 vezes, gente. 3 vezes é um número da cocriação, está presente em vários processos de criação, é um número simbólico, sagrado. Você repete por 3 vezes, cancela, cancela, cancela. A neurociência também diz que quando a gente cria uma sinapse neural, essa sinapse ela é fortalecida pela repetição. Então a gente vai cancelar, falar a palavra cancela 3 vezes. Cancela, cancela, cancela. Com convicção. Para sua mente entender que a partir daquele momento, aquele pensamento não está autorizado a criar sua realidade. Na verdade, ele deve ser apagado. E aí você pode fazer, inclusive, um movimento que muita gente faz também, de você espantar o pensamento do seu ouvido. Ó, cancela, cancela, cancela. E eu diria até mais, eu costumo fazer ainda mais. Eu coloco imediatamente depois uma frase daquilo que eu quero viver. Por exemplo, se eu estou andando na rua e vem um pensamento do tipo, será que eu vou ser assaltada? Cancela, cancela, cancela. Eu estou sempre em segurança. O universo cuida de mim. É isso que eu quero criar. É isso que eu quero viver. Então é isso que eu coloco energia, que eu coloco força, que eu coloco convicção. Experimenta, meus queridinhos, experimenta, porque aqui é uma dica bem prática. Você pode experimentar e ver que a sua vida vai mudar completamente. Essa é uma frase que eu escutei lá no início da minha vida, no início da minha carreira como coach. Quer mudar sua vida? Mude seu padrão de comunicação. É uma frase célebre do Tony Robbins, o maior coach do mundo.